Sabe qual é a diferença entre um trader consistente e um trader que está sempre quebrando a conta? Não é só técnica, né? É saber quando parar. Eu já perdi mesas por não respeitar o meu limite do dia e também já garanti resultados incríveis, simplesmente por seguir meu plano à risca, né? Hoje eu vou te mostrar com projeções reais porque a disciplina e um operacional padronizado e um risco-retorno a seu favor são a base da consistência. Onde a maioria erra, né? O maior erro, né, que eu vejo e que eu já cometi é acreditar que todo movimento de mercado eu preciso estar operando, né? O trade perde por três motivos, né? Ele não para após bater o seu limite de perda do dia. Ele não aceita estar errado. Ele quer se vingar do mercado e ele não aceita fechar no prejuízo no dia, né? E acaba acarretando, em vez de parar com o valor que ele definiu ali de máximo de prejuízo no dia, ele acaba sempre estendendo isso, né? Número 2, né? Ele não para quando bate o take, né? Quando ele fecha positivo no dia, ele sempre quer mais, né? Ele é um trader ganancioso, ele nunca para ele tá bom, né? Após ele pegar uma operação de 3 vezes o risco, ele quer esticar a operação ou ele quer pegar outra oportunidade que aparece, ele não pode ficar em frente ao gráfico, que ele não tem esse controle de não participar das movimentações que aparecem, né? Entendeu? E 3, ele muda o plano no meio do jogo, né? Só porque parece uma boa oportunidade. Ou seja, muitas das vezes, cara, você está operando e a operação que apareceu ali, ela não está padronizada no teu operacional, não é o que você definiu no teu plano de trade. Mas por se tratar de uma oportunidade de mercado, você acaba entrando só por acreditar que ela vai de fato configurar, de fato ela vai pagar, entendeu? Então, o que você tem que ter muito bem padronizado na tua mente e no teu plano de trade? Independente se a operação ela vai desenvolver ou não vai desenvolver, você só deve entrar dentro dessa operação se está dentro dos seus filtros e dos seus gatilhos, porque a gente já vai entrar na outra parte, que é onde que entra um operacional padronizado. Então você tem que ter um operacional muito bem padronizado, onde que você vai entrar somente em configurações daquele modelo, para você poder participar do flow, né? Do flow de oportunidades com base no seu modelo operacional. Entendeu? Porque daí fica muito difícil de você trabalhar um operacional se ele não está padronizado. Porque um dia você pega uma operação de um jeito, outro dia você pega outra operação de outro jeito. Então, cara, você não tá tendo consistência em pegar operações com mesmos parâmetros ali, né? Então, cara, você não consegue estar trabalhando com o máximo ali de eficiência dentro desse operacional, entendeu? Beleza, passando aqui para a tela do computador, né? Eu vou colocar dois cenários aqui. Cenário A, o trader que ele é disciplinado, né? Entendeu? Então ele vai operar ali no dia, ele tem sua estratégia, tem seu limite de perda e seu limite de ganho no dia, né? Beleza? Então ele vai, pega um dia de take, né? E acaba encerrando o dia ali. No outro dia ele vai e acaba pegando um stop. Só que esse stop ele é menos do que o valor do take que ele ganhou no dia passado. Então, cara, ele vai descer um pouquinho. E depois ele vai e consegue encaixar outro take. Daí ele vai subindo. Entendeu? Então, cara, ele vai tendo essa evolução para cima, né? Ele vai se provando que ele é um trader consistente, entendeu? Mesmo com as perdas, entendeu? Então, cara, ele vai subindo de forma consistente, né? Sempre controlando as suas perdas. Então, cara, ele vai numa linha linear, né? Onde que ele vai crescendo. Já o trader que não é disciplinado e ele não é consistente, ele fica num cenário de muita emoção, né? Ou seja, um dia ele fecha positivo, o outro dia ele fecha muito negativo, acaba voltando no 0 a 0 ou até mesmo acaba quebrando, né? Então, cara, ele fica nesse zigue-zague e ele nunca consegue fazer uma curva para cima, né, de forma consistente. Ele fica nesse enrolado, entendeu? Ele não consegue evoluir, né? Entendeu? Então daí chega um momento que ele acaba quebrando a sua conta, entendeu? Então é isso que acaba funcionando, né? Eu fiquei muito tempo nesse processo, entendeu? Por não entender que a gestão e o operacional padronizado e eu ter um emocional preparado para estar lidando com as perdas, né? Era o mais essencial, né? Não tanto a questão operacional, né? Beleza? Entendeu? E a força de um operacional padronizado, né? Outra virada de chave, né? Foi padronizar o meu operacional. Hoje eu só entro quando meu alinhamento de time frames, né? Está ali tudo confluentes, meu ponto de interesse, minhas confirmações claras, né? Então, cara, eu sigo meu filtro, meu checklist operacional muito rígido. Se não está dentro do meu checklist, não está dentro de um dos meus filtros, eu não executo a operação, entendeu? Então, cara, você tem que ser muito disciplinado nessa parte. Você tem que aprender a falar não para si mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, é isso que vai fazer você crescer dentro do mercado. Beleza, pessoal? E agora eu vou mostrar aqui, rapaziada, uma simulação, né, de onde que eu provo como que você seguir um operacional muito bem padronizado e saber parar nos dias que você tem que parar, como que você consegue evoluir no longo prazo, né? Então vamos para os números aqui, beleza? Aqui eu vou simular uma conta de mesa proprietária, né? Vamos simular uma conta de US$ 10.000. Hoje em dia é valor de entrada, né,
que muita gente inicia ali para estar entrando nesse mundo de mesas proprietárias. Beleza, pessoal? Ó, aqui é onde que a gente coloca a taxa de acerto, né? Entendeu? Então, cara, eu vou simular aqui 40% de assertividade, ou seja, cada 10 operações você acertaria 4 e erraria 6 operações, beleza? Risco-retorno, né? O risco-retorno que eu uso nas minhas operações são sempre de, no mínimo, 3 vezes o risco. Então, se o mercado ele não tem uma projeção daquele cenário vai me pagar no mínimo 3 vezes o risco, eu não entro na operação, entendeu? Então, esse é o meu risco-retorno que eu uso nas minhas operações, né? No dia a dia, beleza? Risco de operação vai depender de qual o tamanho da conta que você está operando e de qual porcentagem fica, como eu posso dizer, que você se sente confortável em estar trabalhando no dia, né? Eu tenho um perfil de mais arrojado, né? Então eu acabo arriscando um pouquinho mais ali nas minhas contas de mesa, né? Mas sem se alavancar muito, né? De forma segura, entendeu? Então um capital de 10 mil dólares, como que eu trabalho com um capital desse, né? Eu arrisco ali por operação 0,50 por trade, beleza? Que vai dar ali os seus 50 dólares, né? Então, cara, vamos simular aqui 60 dias, né? Então, 60 operações. Vamos simular 60 operações aqui, entendeu? E beleza, vamos clicar aqui, ó. Beleza. Então, ó, aqui o programa simulou pra gente aqui, ó, um cenário onde que eu ficaria ali com 33% de assertividade, né? Ou seja, eu ganharia 20 operações. Beleza, aqui, ó. Bora aqui. Então aqui o sistema ele simulou aqui para mim, ó, um cenário onde eu teria 33% de assertividade, ganharia 20 operações e perderia 40 trades, né? Beleza? Então, cara, pode observar que eu perderia 40 operações, praticamente o dobro do que eu acertei, entendeu? E vamos ver se eu conseguiria sair positivo num cenário desse, entendeu? Ó, primeiro dia foi um stop, seria um stop aqui, segundo dia outro stop, terceiro dia outro stop, quarto dia outro stop, e no quinto dia da semana eu conseguiria encaixar um take, né? Aqui já estaria negativo. E assim foi indo. Pode ver, cara, que os stop eles existem, né? Então, por isso que é o importante o quê? Você parar após você atingir o seu stop, entendeu? E seguir esse parâmetro, entendeu? E é isso, ó. Beleza? Bem aleatório os dias de stop, entendeu? Beleza, o que importa pra gente é o final, né? O final depois de 60 operações realizadas dentro do mercado, entendeu? Então, ó, depois de 60 operações aqui, ó, pode observar, ó, vou puxar o zoom aqui, você pode observar ó, que fecharia ali com 11.021 dólares, ou seja, mesmo com uma assertividade baixa, só porque você usar o risco-retorno a seu favor, você conseguiria fechar 10% em cima dessa conta dessa mesa proprietária, entendeu? E como que você vai conseguir manter isso, né? Através do seu operacional ele estiver muito bem padronizado, entendeu? Porque todo operacional tem uma taxa de assertividade, entendeu? E o que vai definir você conseguir extrair o máximo de, como posso dizer, o que vai definir você conseguir extrair o máximo de resultado de cada estratégia é você ter ela muito bem padronizada e saber a sua taxa de acerto, entendeu? Então, cara, com uma estratégia ali que tenha 33% de assertividade, você já consegue estar fazendo lucro de forma consistente dentro do mercado. Só depende de você ter o controle em saber parar e saber seguir os seus filtros e os seus gatilhos, entendeu? Lidar com isso aqui de forma profissional, entendeu? Entender que isso daqui é uma profissão, é uma coisa que você tem que se dedicar e se aprimorar, entendeu? E consequentemente, cara, você vai com os estudos e com conhecimento de tanto aprender com seus erros, você vai conseguir aumentar a sua taxa de acerto e consequentemente também mais pra frente você vai conseguir pegar alvos maiores, entendeu? Pegar operações de 4, 5 vezes o risco. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês, cara, que é isso que faz as pessoas ganhar dinheiro no mercado, sabe? É saber a hora de parar e trabalhar com risco-retorno a seu favor. Mais nada disso, entendeu? Porque tomar stop dentro do mercado é normal, entendeu? Mas você tem que saber perder, entendeu? Você tem que saber perder para, consequentemente, conseguir ganhar dentro do mercado, entendeu? Então, essa que é o verdadeiro segredo, né? Que muitos traders não contam para ninguém, né? Entendeu? E é isso, pessoal. E é isso, né? Eu já passei em várias contas de prop firms, né? Mas também já fui reprovado, mesmo depois de atingir a meta. Por quê? Porque eu não respeitei o meu próprio plano. E o pior é que eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Mas eu deixei o quê? A emoção controlar minhas decisões. Hoje meu objetivo não é acertar todo o trade. É proteger meu capital e me manter no jogo, entendeu? Então essa é a mentalidade que vocês traders, né? Todos, né? A gente aqui temos que ter diante do mercado, né? Entendeu? E disciplina, cara, disciplina não é sobre operar menos, é sobre operar melhor, né? Não é o mercado que vai te tirar se você se... É você que se elimina, né? Quando não respeita as suas próprias regras. Beleza, pessoal? Então é isso, entendeu? É exatamente isso, né, cara? Eu vou aqui projetar mais uma vez aqui, ó. Entendeu? Ó, projetei aqui mais uma vez, ó.
Então aqui ó, deu um cenário melhorzinho, ó, 50% de assertividade, que é mais ou menos que a gente consegue com um operacional bem padronizado ali. Tem mês aí, cara, que eu fecho de 50% a 55% de assertividade. Teve meses que eu fechei com 60% de assertividade, entendeu? Mas é bem variável essa questão de assertividade, né? Por quê? Porque nós trabalhamos com o mercado de renda variável, né? Não é toda vez que o mercado vai estar respeitando os cenários da gente, por isso que o stop está aqui, para nos proteger, entendeu? E outra, no meu plano operacional, na minha parte de gestão, cara, eu busco operações de no mínimo 3 vezes o risco, mas a maioria das operações que eu pego, eu consigo aumentar o take, porque eu foco ali nas regiões de liquidez, entendeu? Então vai ter, cada configuração por si só, ela vai ter um alvo diferente, entendeu? Então eu vou me baseando com base nisso, mas a operação, para mim, eu só clico se ela me pagar, tiver o alvo de me pagar no mínimo 3 vezes o risco, entendeu? Então é isso que me faz sobreviver dentro do mercado, entendeu, pessoal? Vamos ver o que deu aqui essa simulaçãozinha, né? Vários stops e vários takes aqui, entendeu? Olha, nós está falando aí ó, de 34% de retorno em cima do capital, entendeu? Não é uma coisa impossível, rapaziada. Não é uma coisa impossível. Nós está falando aqui ó, de 3.448 mil dólares, né? Se a gente converte no dólar que está o dólar hoje, 3.400, eu vou colocar aqui, nós estamos falando aí ó, de 18 mil reais, entendeu? 18 mil reais operando de mesas proprietárias, entendeu? Que é totalmente possível qualquer trader fazer, só basta você se dedicar e de fato querer vencer esse game, entendeu? E saber que, cara, é uma jornada difícil, mas é uma jornada totalmente possível. Só depende de você e você querer mesmo mudar o game, né? Entendeu? Querer de fato pagar o preço, né? Entendeu? Querer errar, mas evoluir, né? Cada vez que você erra, você aprende, entendeu? Então, se você comete um erro, você tem que aprender com esse erro e, consequentemente, você vai crescendo, entendeu? Então, é isso que funciona, esse que é o game da parada, entendeu? Então, é isso, ó, 18 mil reais, entendeu? Tirando ali 20% da mesa proprietária, nós estamos falando aí de um lucro, rapaziada. Um lucro de 18 mil menos 20%, menos 20%. Nós estamos falando aí de 14 mil reais, rapaziada, 14 mil reais pro seu bolso, entendeu? Então é isso, rapaziada. O mercado financeiro ele pode proporcionar coisas incríveis, né? Pode mudar a sua vida da água pro vinho, dependendo se você pagar o preço, se você se dedicar, entendeu? E vir com a mentalidade certa, entendendo que nada é fácil dentro do mercado, entendeu? O mercado financeiro é um dos únicos lugares onde que você vai, muitas das vezes você ganha dinheiro na sorte, entendeu? Só por clicar e o mercado for a favor, né? E você perde dinheiro mesmo fazendo a coisa certa, entendeu? Então, cara, você tem que saber lidar com isso e saber focar lá na frente, entendeu? E ter a fé que você um dia vai alcançar o seu objetivo. Assim como eu tive lá no começo, assim quando atrás, quando eu comecei a estudar esse mercado, eu tinha essa fé que eu poderia viver o que eu estou vivendo hoje, entendeu? Então, cara, só depende de você querer fazer acontecer. Entendeu? Então beleza, pessoal, tamo junto. Se inscreva no canal aí. Se você não me acompanha no Instagram, coloca aí @simboratrader e me acompanha lá no Instagram, que eu tô com uma série muito interessante lá, onde que eu comprei um teste de mesa proprietária e estou operando ali, mostrando as operações e mostrando todo o processo ali para mim estar tentando passar esse teste ali. Beleza, pessoal? Tamo junto e é isso.